Olá pessoal, sejam bem-vindos em nosso canal Isso é Física. Sou o seu professor de Física e hoje vamos começar a nossa história sobre força de atrito. E a gente sabe que o atrito, ele existe nas superfícies quando a gente tem algumas rugosidades ou asperezas, vamos se dizer assim. E nós percebemos o atrito no nosso dia a dia. E podem acreditar, o atrito não é uma força do mal, onde algumas pessoas ficam dizendo que o atrito não deveria existir. Mas eu te falo uma coisa, meu jovem, você só consegue andar pelo fato dessa presença de a força de atrito existir. Caso não houvesse, você não conseguiria andar, ou seja, o carro ser acelerado e entre outros. Mas nós temos uma série de ideias a respeito da força de atrito e que nem sempre são de formas corretas. E é para isso que eu estou elaborando essa aula, para poder te ajudar a entender melhor esse conceito de força de atrito. Vamos entender isso? What if I get higher? What if I start doing things I know I will regret? I will make my own way, I will not surrender. I will do my best until I get put under. What if I go stronger? What if I go stronger? Pessoal, vejam bem, eu tenho aqui nessa figura um carinha que está aplicando uma força F sobre esse armário, esse objeto, de tal forma que ele não consegue se movimentar. Então nós podemos entender que existe uma força atuando sobre este corpo que é em sentido contrário, do qual ele cancela essa força que está sendo aplicada pelo nosso sujeito, não é isso? Essa força que está sendo aplicada em sentido contrário ao possível deslocamento desse objeto, ao que nós chamamos de força de atrito. E como essa força ela está sendo aplicada sobre este objeto, esse nosso armário, e ele não consegue tirar ele do lugar, a força de atrito que atua sobre ele é o que nós chamamos de força de atrito estático. Simplesmente há uma força de atrito que atua sobre o corpo que está parado, certo? Esse cara aqui, que está em repouso. Sendo assim, a força de atrito é estático. Portanto, ele atua sobre os corpos que estão em repouso. Vamos entender isso melhor. Vejam bem. Vamos aplicar uma força de 5 newtons, esse carinha aqui, essa força F de 5 newtons. E ele não consegue movimentar ainda essa caixa aqui. Então, tem que existir uma força contrária do qual está sendo aplicada que cancela a minha força de 5 newtons. Não é isso? Pois está parado, em repouso. Engana-se, muita gente acha que a força de atrito, esse cara aqui, ó, ele deve ser maior do que a força do que esse cara está fazendo aqui. E isso geraria uma situação até incomum. Vejam bem, se eu estiver fazendo uma força aqui, força essa, de F para a direita, e o meu atrito aqui, ele tem uma força de, por exemplo, 6 newtons para a esquerda, e como nós sabemos, o corpo se movimenta para onde tem a força maior, não é isso mesmo? Então esse bloco estaria se deslocando para a esquerda, o que obviamente não faz sentido. Logo, se eu faço uma força sobre o corpo e ele não se movimenta, significa que o atrito para cancelar a força que eu estou fazendo tem que ter o mesmo valor que a força feita, mesmo módulo, vamos se dizer nesses termos. Agora vamos imaginar por uma situação que seja aplicada uma força aqui de 10 newtons, ao invés de 5. E onde esses 10 newtons ainda não seja suficiente para deslocar, para tirar esse armário do repouso. Ou seja, se eu aplico uma força de 10 newtons e ele ainda não se move,
Então, para que a força de atrito cancela com a força que eu estou aplicando, ela tem que ter o mesmo valor que os 10 newtons que eu apliquei. Vamos aumentar este valor. Agora eu aplique uma força F aqui, esse cara empurrando este armário, seja de 15 newtons. Mesmo assim, este bloco ainda não se movimenta. Sendo assim, nós percebemos que a força de atrito também tem que ter os 15 newtons. Então percebam que à medida que eu fui aumentando nesses exemplos que eu fui apresentando aqui para vocês, a força aplicada sobre o bloco, ou seja, a força de atrito, também foi aumentando para evitar que o bloco, o corpo, entre em movimento. Então nós temos uma característica muito importante aqui, que a gente pode caracterizar isso, que a força de atrito estático, ela assume valores variáveis, não é isso mesmo? É lógico que vai chegar um momento, é um fato, em que a gente continua aumentando essa nossa força e ela será suficiente intensa sobre esse bloco que vai tirar ele do seu estado de repouso. E esta força necessária, que seja para superar o seu valor máximo, é o que coloca ele em movimento, porque essa força de atrito ela varia de tal forma que ela vai crescendo, mas chega um momento que ele atinge um valor máximo. E este valor de limite máximo de força de atrito estático, ele pode ser calculado através desta expressão, onde nós temos a força de atrito máximo é igual o coeficiente vezes a normal. Esse coeficiente representa um parâmetro do coeficiente de atrito estático. E o N é a normal, viu, pessoal? Como é uma superfície horizontal, nós dizemos que a normal é igual ao peso. Ou seja, a normal ela é perpendicular à superfície. E como a nossa superfície é horizontal, nós podemos dizer que a normal é igual ao peso. Melhor dizendo, é o produto da sua massa vezes a gravidade. Temos algumas propriedades em relação ao coeficiente de atrito. Ou seja, ele depende do grau da aspereza da minha superfície. Isso significa que se a superfície for áspera, o coeficiente de atrito ele será grande. Não é isso mesmo? Ou se a superfície for lisa, o meu coeficiente de atrito será pequeno. Tudo bem? Bem que eu espero que seja bem claro isso para vocês. Outra propriedade importante é o coeficiente de atrito estático, ele é algo adimensional. Ou seja, pessoal, antes que vocês pensem que ser adimensional seja algo que não tem dimensão, mas na verdade, adimensional significa não ter uma unidade de medida. Completamente diferente, tá bom? Completamente outra situação. Ou seja, não é uma grandeza física, como vocês sabem que toda grandeza física ela tem uma unidade, não é isso? Então, o coeficiente, como não tem uma unidade, ele não é uma grandeza física. Portanto, nós podemos dizer que ele é apenas um número puro. Bem simples assim, não sendo considerado uma grandeza física. Outra observação bem importante que eu acho que a gente deve registrar aqui também é que o coeficiente de atrito estático ele é um número sempre maior do que zero. Ou seja, não existe um coeficiente de atrito negativo. Mas pode acontecer de vocês encontrarem números maiores do que 1. Ou seja, assumir valores maiores do que 1. Mas dificilmente em nosso curso vocês vão encontrar isso, certo? Então, pessoal, se você estiver fazendo vestibular, o Enem,
e você fizer algum cálculo e esse coeficiente de atrito estático der negativo, apague que está errado. Fiquem atentos a esta situação. O coeficiente de atrito estático nunca será um valor negativo. Tudo bem? Agora eu quero voltar a falar com vocês, a discutir o valor máximo da força de atrito, porque esse valor máximo é uma espécie de parâmetro que segue para determinar qual será a força máxima para que um corpo entre em movimento ou não. Vamos entender isso? Então, vamos imaginar em que o valor máximo de atrito seja de 20 newtons. Então, este corpo, né, este nosso armário, ele irá entrar em movimento se uma força F por esse cara aqui for maior do que os 20 newtons aplicadas sobre ele. Ou seja, a força de atrito máxima é um parâmetro, não é isso? Como eu já havia mencionado. E ele serve para saber se a força que você tem que fazer para fazer que ele se mova, ou seja, entre em movimento. Então, se a força de atrito ela for igual à força aplicada, isso estará numa iminência de movimento. Vamos se dizer nestes termos aqui. Representa uma situação em que o corpo está já no movimento eminente, certo? Ou seja, ele está quase se movimentando. Então, a situação de eminência do movimento representa aquela situação em que o corpo está quase se movimentando. Ou seja, ele ainda não se movimentou. Que fique bem claro isso para vocês. Mas qualquer força maior, isso vai dar uma consequência que acarretará o seu movimento. A partir do momento em que o corpo deixa o seu estado de repouso, nós temos uma força de atrito cinética, ou melhor dizendo, dinâmica, ok? E a força de atrito dinâmico atua sobre os corpos em movimento. Ao contrário da força de atrito estático, que ela é variável e assume um valor máximo, a força de atrito cinético ela é constante, diferente da estática. Fique claro isso para vocês. Isso é uma observação muito bacana você deixar registrado esses dois conceitos que são completamente diferentes um do outro, certo? Bom, e como ela é constante, quem é constante? A cinética, ela tem uma fórmula para calcular o seu valor. E esta fórmula tem o formato idêntico da estática, certo? Bom, vejam bem, a força de atrito é igual o coeficiente, agora nós temos um coeficiente cinético, diferente do outro que era o estático, de um movimento agora, que representa quando o corpo está em movimento, nosso objeto está em movimento. E esse coeficiente, ele tem as mesmas propriedades que o coeficiente de atrito estático. Sendo assim, a força de atrito estático é maior do que a força de atrito cinético. Então, isso nos permite concluir que para um mesmo corpo, o coeficiente de atrito estático é maior do que o coeficiente de atrito cinético. É óbvio, né? Ou seja, a partir desse momento, o corpo já adquire uma velocidade. Ele vai perdendo a aderência com a pista da qual ele está se movimentando, de onde ele está se deslocando. Não é isso mesmo? Então, quando o carro ele atinge uma velocidade acima do seu limite, melhor dizendo, uma velocidade muito alta, ele começa a patinar. E é por isso que os carros de Fórmula 1 têm o chamado de aerofólio. É onde passa o ar de tal forma que ele pressiona o carro para baixo para que ele tenha mais aderência com a pista e as rodas possam tracionar mais e, consequentemente, esse carro possa
alcançar mais a velocidade, que certamente não seria possível caso este carro de Fórmula 1 não tivesse este aerofólio. Tá vendo? Olha a importância deste acessório. Outra observação que eu chamo aqui a atenção de vocês é a relação entre a força de atrito e a força que está sendo aplicada sobre o corpo para colocá-lo em movimento. Pessoal, então eu quero apresentar para vocês a nossa situação do qual nós discutimos anteriormente, o gráfico da minha força de atrito em função da minha força solicitadora, ou seja, a força que o sujeito estava aplicando. E neste gráfico eu vou apresentar quando ele tem uma força de atrito estático máximo e a sua força de atrito cinético, certo? Então vejam que eu tenho como o corpo ele estava parado, não é isso? E eu vou aplicar uma força que ela vai aumentando, de tal forma que a nossa força de atrito também vai aumentando. Então eu tenho a força solicitadora que foi aumentada, que era aplicada pelo sujeito, e a força de atrito do qual não deixa ele entrar em movimento. Então os dois foram aumentando. Aqui já entra aquele conceito que eu te falei, que a força de atrito estático, ela é variável, ok? Sendo assim, enquanto este corpo não entrar em movimento, à medida que eu aumento a força que é aplicado aqui, a consequência é de que a nossa força de atrito, ela também tem que ir aumentando na mesma proporção do que essa força solicitadora aqui. Até chegar um momento em que o atrito ele assume um valor máximo. Aí sim, meu jovem, a partir deste momento, ela pode entrar em movimento. A partir, ok? Que fique bem claro aí. Então, qualquer força será necessária para colocar aquele objeto em movimento. Então, neste primeiro trecho aqui deste gráfico que eu estou apresentando para vocês, ele não se move. Sendo assim, corresponde essa parte aqui que ele está em repouso. Melhor dizendo, parado. A partir do momento em que o corpo entra em movimento, ele não será mais estático. É um fato, nós estamos discutindo isso, né? Mas sim ele passa a ser cinético. Ou seja, ele será menor do que a força de atrito estático. Olha que maravilha, né? Que bacana. Outra situação que a gente poderia citar seria um sistema de freios por ABS, Anti-Braking System. Seria onde as forças de atrito não assumem valores constantes, justamente para evitar que o carro derrape numa freada brusca. Porque em um sistema que não seja por ABS, quando pisa no freio de uma vez, ele irá travar essas rodas do carro, e neste momento em que as rodas travam, o carro começa a deslizar, ou seja, percorre uma distância maior do que no freio de ABS, onde ele evita que as rodas sejam travadas, e de tal forma que o carro percorre uma distância menor até que atinja o seu estado de repouso, que é um sistema bastante interessante. Então vamos entender o seu funcionamento. Veja bem, quando você pisa em um freio, as pastilhas começam a pressionar a um comando na roda, de tal forma que a força de atrito ela começa a aumentar. E quando o sistema de ABS percebe que essas rodas irão travar, e para evitar que as pastilhas ligadas ao sistema de ABS se colem uma na outra, ele solta elas e, consequentemente, as rodas, por um pequeno intervalo de tempo, elas têm liberdade para entrar em movimento. Seria quando a força de atrito seria igual a zero. E para evitar que a roda continue girando, o sistema é novamente acionado e vai fazendo esse ciclo de tal forma que o carro ele tem uma satisfação
maior com o freio de ABS. Pessoal, no mais é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, que tenha sido muito produtivo. Espero vocês na nossa próxima aula. Um grande abraço e fique com Deus.